Como dissemos na abertura do programa, daqui a pouco a gente vai conversar, ainda nesta edição, com o Judson Cabral, engenheiro que foi candidato a deputado estadual pelo PDT aqui em Alagoas. Outro entrevistado nosso, Flávio Moreno, presidente do PSL aqui no estado. E agora vamos conversar com Miguel Gustavo de Paiva Torres, ele que é diplomata, escritor e que voltou a Alagoas para lançar um livro, Memória dos Trópicos, Cuba, o Centro do Mundo, África em Preto e Branco. Miguel, bem-vindo aqui, me permita chamar de Miguel, que nós nos conhecemos há muito tempo, né? Você está de volta aqui ao nosso estado, dessa vez para o lançamento desse seu livro, né? Memória dos Trópicos, Cuba, o Centro do Mundo, África em Preto e Branco. O que é que você nos diria que tem de interessante nesse livro, Memórias dos Trópicos? Olha, esse livro, eu tive uma carreira diplomática de 43 anos na carreira diplomática. Eu entrei muito jovem, saí de Maceió com 22 anos, já para o Rio Branco, e durante 43 anos eu servi ao Brasil na carreira diplomática. E tive muitos postos, mais de 12 postos. Mas eu tive uma experiência muito particular na África. Na África eu servi um total de 6 anos, em 2 países, e também em Brasília trabalhei com o continente africano por mais de 4 anos. Então eu tive uma experiência de 10 anos de vida com o continente africano. E foi uma experiência que me marcou muito, muito tocante, uma experiência muito diferente, é um mundo muito diferente. Por isso, eu tinha vontade de escrever um pouco sobre a minha experiência na África e Cuba. Cuba também foi uma experiência muito particular, porque Cuba é uma sociedade muito diferente da nossa. É uma experiência política e uma experiência social única nas Américas. E eu sempre tive muita curiosidade de conhecer e tive o privilégio de passar 3 anos vivendo em Havana. Então, agora que eu me aposentei em maio passado, eu comecei a ter essa ideia de fazer um relato do que eu vivi, das minhas experiências, mas eu quis separar em 2 livros. Um primeiro, que seria somente África e Cuba, porque são 2 experiências que são muito particulares, e um segundo que eu já comecei a escrever, que chama-se Memória da Água, do Fogo, do Gelo e do Deserto, que cobre o resto do mundo onde eu também estive, Oriente Médio, Índia, Paquistão, Europa. Isso é um outro projeto. Esse primeiro projeto é um projeto menor, mas é um projeto muito focado no continente africano negro e em Cuba. Miguel, o que você teria a nos dizer em relação a Cuba, por exemplo? O que é que teria de interessante em Cuba? Exatamente. Quando eu fiz esse projeto, eu quis fugir da temática política, da temática ideológica. Então, o que eu queria que as pessoas conhecessem, que as pessoas vissem, era um pouco da vida real em Cuba, da vida do dia a dia, de como se vive lá em Havana, de como se vive na ilha, que eles chamam de a maior das Antilhas, e é a maior das Antilhas. Então, eu optei por fazer pequenos relatos de fatos que eu vivi, de situações que eu vivi lá, e que eu tentei dar um mosaico de como a vida se desenvolve no dia a dia em Havana e em Cuba, sem nenhum julgamento ou sem nenhum mérito de viés político, ideológico, apenas como é a vida em Cuba e de como as pessoas vivem. E na África a mesma coisa. Eu também tentei não fazer um discurso sociológico, antropológico, político, mas apenas citar fatos do dia a dia. Então é um livro muito leve do ponto de vista de pequenas histórias. Muitas são muito engraçadas, outras são bizarras, outras são talvez trágicas, mas no total é um livro para você entrar um pouco na vida deles e no dia a dia deles. O lançamento desse livro vai ser nesta terça-feira, dia amanhã, 30. Não é? Terça-feira. Vai ser aonde, Miguel, e a que horas? Vai ser no Bon Vin, é um bar, restaurante, que fica no Maceió Facilities, em frente à Praça do Skate. Amanhã é um evento fechado porque
um local pequeno, um espaço muito pequeno. Mas eu espero em breve que ter o livro aqui em Maceió num espaço maior para acesso. Aí eu queria também dizer que é o seguinte, eu fiz o livro África e Cuba, mas tem a primeira parte do livro. A primeira parte do livro é Maceió, Alagoas. Então, a primeira parte é a minha infância, adolescência e juventude em Maceió. E da mesma maneira que eu optei por fazer em relação a Cuba e a África, também em Maceió são situações que eu vivi, situações que eu conheci e que vão, de uma certa maneira, talvez, tocar muitas pessoas da minha geração, porque é a Maceió dos anos 60 e dos anos 70. Então, são esses três. E aí você seguiu a carreira diplomática, né? Instituto Rio Branco, esteve lá esse tempo todo no Itamaraty. O que é que o motivou a fazer isso? Eu pergunto porque não é muito comum aqui em Alagoas as pessoas trilharem por esse caminho da diplomacia. Olha, Flávio, eu queria ser, na verdade, jornalista. O meu sonho era ser correspondente internacional. E, inclusive, ir para guerras e tal, isso aí. É coisa de jovem, de juventude e tal. Então, aqui em Alagoas, eu tive duas experiências. Uma foi no Jornal de Alagoas, em 72, 73, quando eu fui fazer a editoria internacional do Jornal de Alagoas. Na época do Noaldo Dantas, do Denis Agra, que você conheceu, que já faleceu. E depois, com a chegada aqui em Maceió do Mendonça Neto, que veio do Rio de Janeiro, ele quis fazer um jornal semanário aqui em Alagoas. E por relações de família do pai dele e tal, eu cheguei a conhecê-lo. E ele me viu muito jovem, com 19 anos, 18 anos, e me pediu para ajudá-lo a fazer um jornal. Então, durante um ano, eu fiz o Estado de Alagoas com ele aqui. Eram só duas pessoas que fazíamos esse semanário. Então, é isso. E cursava Direito, mas um dia eu vi esse anúncio para esse concurso do Itamaraty. Como eu falava inglês, já tinha tido um curso de inglês durante 5 anos, francês. Eu achei que poderia concorrer. E concorri e a minha vida, então, tomou um outro rumo. Como é que as pessoas, alguém que esteja nos assistindo pode até se interessar em seguir também essa carreira diplomática? Como é que a pessoa aqui poderia ter acesso a esse concurso? Olha, esse concurso hoje ele é muito divulgado, porque aqui mesmo em Maceió eu conheço muita gente jovem que está se preparando e tal, mas normalmente o pessoal que está nessa fase de fazer concurso, eles conhecem, eles sabem que acessam na internet os editais do Instituto Rio Branco, da prova desse exame para o concurso Itamaraty. Então, hoje já é muito divulgado nacionalmente. Na época que eu fiz não era muito restrito. Miguel, como é que anda a imagem do Brasil lá no exterior? A imagem do Brasil? Sim. Olha, eu acho que perplexidade. Muita surpresa, muita perplexidade. Porque a imagem que você tinha, até quando eu estava como embaixador, até o final de 2013, era aquela imagem daquela capa do Economist, um foguete subindo rapidamente e entrando no clube dos grandes países, das grandes potências e tal. E essa era a imagem que estava se consolidando internacionalmente no Brasil. Com o caso do Petrolão, Petrobras, houve um desastre total na imagem do Brasil e tal. E de lá para cá, nós conhecemos a história. Essa história trouxe uma verdadeira perplexidade internacionalmente, o que aconteceu no país. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa. No mesmo tempo, houve também uma certa perplexidade também do outro lado, do lado positivo, de que existia no Brasil uma justiça e um sistema legal que conseguia funcionar e atacar poderosos, o poder. Então, nós vamos ter que ver agora como nós vamos retomar uma normalidade, porque está na hora já de normalidade, né? Passamos já um tempo com muita crise, com muita...
Ok, nosso muito obrigado ao embaixador Miguel Gustavo de Paiva Torres, alagoano, que está voltando à sua terra para o lançamento desse livro, Memórias dos Trópicos, que será nesta terça-feira, às 19 horas, no restaurante Bonvan, ali na Praça do Skate, chamada Praça do Skate, na Ponta Verde. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com Judson Cabral, engenheiro, que foi candidato a deputado estadual este ano pelo PDT. Depois a gente conversa com Flávio Moreno, que é o presidente do PSL em Alagoas. Até já.